onde a rua fala e você já sabe que a gente escuta. Rapaziada, o tema de hoje é um tema um pouco delicado. Muita gente gosta, muita gente não gosta, mas como vocês já sabem, aqui é a voz da rua, aqui a rua fala de verdade e hoje não vai ser diferente. Hoje a rua vai falar com a alma, hoje a rua vai falar com o coração. E o nosso convidado de hoje, vou falar para vocês que não é pouca coisa não, hein, rapaziada? Nosso convidado de hoje é o João Luiz Silva, ele que é ativista de direitos humanos, articulador social, bacharel em direito e coordenador da Comissão de Direitos Humanos da LERJ. Rua, recebam com muito carinho João Luiz Silva. Seja bem-vindo, meu irmão. Valeu, meu mano, podcast obrigado. A Voz da Rua. Não, não tem jeito. A rua tem que falar, né, João? a rua fala, mano. A rua fala. A rua tem voz, mano. Tem voz. Muita gente pensa que não, mas assim, a rua fala e fala bem explicado. A gente que tem que estar com os ouvidos atentos pra escutar a rua, né, irmão? A rua fala, mano. A rua, ela é um alto-falante ambulante. Ambulante a todo momento, né, irmão? E a gente tem que estar com os ouvidos atentos para ouvir o que a rua tá falando, né, mano? É verdade. E eu começo aqui essa conversa e agradecendo já em primeira mão aqui o convite, a oportunidade, a honra de estar aqui, dizendo que ninguém precisa dar voz para a rua. A gente precisa dar volume para a rua, porque a rua está falando e está sendo silenciada. A rua está falando e ninguém está querendo escutar. O que a gente precisa dar é projeção nessa voz. Exatamente. E que a voz tenha cada vez mais eloquência, tenha mais volume, mais alcance, para que essa voz da rua chegue longe, né? Exatamente. E quem está no poder escute realmente os anseios da rua. Com então, certeza. É desse lugar que eu venho. E eu falo de direitos humanos a partir dessa perspectiva. De quem está com o pé na rua. De quem está fazendo o trabalho diário de estar na rua, de estar com quem sofre, de estar com quem é violado nos seus direitos. Seja ele quem for. Perfeito. Então já vou começar assim, falando um pouco da sua trajetória pessoal. Cara, o que te levou a iniciar essa sua jornada nos direitos humanos? Brau, isso é uma longa história, mas eu vou resumir aqui. Sim. Por conta do tempo que a gente tem. Mas direitos humanos ele só vai ser pensado, olhado e apreciado quando a gente precisar dele, né? Quando a gente tiver necessidade de que ele nos ampare em alguma medida. E foi assim comigo. Em 2010... eu acabei sendo preso, né, acusado de um crime em que eu estava envolvido e passei 5 anos no sistema prisional do Rio de Janeiro. Passei por diversas prisões e não é segredo para ninguém que as prisões estão cheias de problemas. Não estão cheias somente de bandidos, mas estão cheias de problemas, estão cheias de contaminações, estão cheias de problemas com alimentação. E isso tudo não contribui para que aquele sujeito saia de lá melhor do que ele entrou. Então, eu também, sendo uma pessoa que passei por esse lugar, precisei muito desse arcabouço dos direitos humanos para me proteger, em alguma medida, da violência daquele lugar, né, muitas vezes praticadas por agentes públicos, como das condições desumanas que o Estado oferece para que você cumpra a sua pena nesses estabelecimentos penais. Então, direitos humanos me atravessou nesse lugar e ali a gente começou a ter um contato e a trabalhar, a militar por direitos humanos, mesmo atrás das grades, porque a gente entende que não é uma condição indigna que vai fazer com que aquele camarada seja, como alguns estudiosos chamam, seja ressocializado, ou seja reinserido de uma forma melhor na sociedade. O que tende a acontecer é ele sair dali mais revoltado, porque o Estado que o prendeu não garantiu o mínimo para sua sobrevivência. Então, assim, o Direitos Humanos me fez entender isso. E a gente tentou, em alguma medida ali, trabalhar muito dentro do diálogo, com as direções dos lugares onde eu passei, para minimizar os impactos desses espaços tão degradados, né, mano?
Da população carcerária, né, irmão? Então podemos dizer que a tua trajetória começa num período ali que você se encontrava privado da sua liberdade e aquilo te despertou e através disso você decidiu, né, estar representando todas aquelas pessoas que necessitam dos direitos humanos. Isso. Em alguma medida, a gente era, sim, um representante. A gente fazia, é aquilo que eu comecei falando. A gente era o alto-falante, tá ligado? Vocês amplificavam a gente amplificava essa voz daquela massa carcerária que muitas vezes não sabia como dialogar com a direção, não sabia como chegar. Eu e mais alguns companheiros ali, a gente começava a pedir um contato mais próximo daquela direção para poder apresentar as necessidades. Muitas vezes eram necessidades muito básicas, muito mínimas, que deixaria aquele coletivo, né, aquela população um pouco mais tranquila para poder cumprir sua pena sem que acabasse gerando qualquer tipo de motim ou rebelião. Às vezes um sabonete, uma pasta de dente, um chinelo, coisas que qualquer ser humano pode ter. É o básico, né, irmão? Você não ter isso deixa o cara numa situação ainda mais vulnerável às loucuras da sua mente. Qualquer pessoa numa situação de privação de liberdade, com espaço delimitado, longe dos seus familiares, ele vai ter ideias muitas vezes ideias ruins, vai ter pensamentos ruins. E aí você vai falar, eu vou pegar um gancho aqui para, mas se você não quisesse ir para lá, você não fizesse besteira. Sim, a gente ouve muito isso, né, Luiz? Então, mas aí isso só vale quando é o filho do vizinho. Porque a gente viu isso crescentemente acontecer nos últimos anos. O bandido tem que estar lá e tem que passar pelas piores situações possíveis para ele aprender. Agora a gente tem uma pessoa, e aí não vou querer entrar nesse caminho ideológico ou político, mas é preciso a gente trazer isso para essa conversa. Sim. Por quê? Porque a mesma pessoa que andava por aí com uma camisa dizendo que direitos humanos era o esterco da vagabundagem, ou era merda, era o cocô da vagabundagem, da sociedade, melhor dizendo, o esterco da sociedade, era a bosta da sociedade, dizia que preso tinha que ficar amontoado dentro dos presídios e que morressem lá. Hoje essa pessoa é privada da sua liberdade, ela reclama do barulho do ar-condicionado, cara. Ela diz que está sendo torturada por conta do barulho do ar-condicionado. Sem ter comido comida azeda, sem ter apanhado de agente prisional, sem ter que sua família ter que agachar 3, 4 vezes para ver se tem alguma droga nas partes íntimas. Esse camarada não passa por nada disso. Ainda assim, todo e qualquer direito desse cidadão, desse sujeito, deve ser preservado. Até o direito dele ir cumprir sua pena, caso o judiciário entenda assim, cumprir sua pena na sua casa, na prisão domiciliar, para que ele com mais de 70 anos não fique preso. A gente é a favor do direito, cara, seja para quem for. Isso seja para a direita, seja para a esquerda. Isso é importante falar, sem a gente aprofundar muito no âmbito político, mas é importante a gente falar aqui, então, pelo que eu estou entendendo, os direitos humanos ele não faz acepção. Ele quer lutar, né? A palavra exata é essa, lutar pelos direitos de todo e qualquer cidadão que esteja passando ali por um momento de privação da liberdade. Mas agora eu quero voltar um pouco, João, e assim, até como uma dúvida pessoal minha, e eu acredito que de muitas pessoas que estão nos assistindo, cara, quando começou, quem inventou, da onde surgiu os direitos humanos? Qual é o fundamento, irmão? Então, surge a partir da Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Depois da Segunda Guerra, a gente viu várias etnias, vários lugares, vários cidadãos de vários países sendo perseguidos, principalmente pela Alemanha nazista, e essas pessoas sendo altamente perseguidas, milhões de mortos, e cria-se esse arcabouço de regras para defender o direito das minorias, né? E hoje não são tão minorias assim, são muitas vezes massas
né, pessoas, grande número de pessoas que continuam tendo seus direitos violados. A gente está num país, Brau, que foi o último a abolir a escravização de pessoas negras, tá ligado, Infelizmente. mano? Infelizmente. E a gente precisa proteger essas pessoas que são ainda herança da escravização. Nós somos o país que mais escravizou pessoas, que sequestrou gente do Oriente, do continente africano. Então, assim, a gente precisa desse regramento que vai garantir minimamente a sobrevivência dessas pessoas. O judeu, hoje, a gente falando mais de forma mais atual, a gente é o país que mais mata homossexuais. A cada 11 minutos uma mulher é morta, cara. Então a gente precisa desses direitos fundamentais. E a partir dessa convenção, a convenção da Costa Rica, que começa a elaborar todo esse regramento, todos esses artigos que vão compor esse conjunto de regras que vão dar vida aos direitos humanos, a gente tem um olhar mais cuidadoso com essas populações, né? O negro, o judeu, a mulher. As minorias em si. E a Constituição Federal da República, ela é baseada, ela é fundamentada, vamos dizer assim, nesse conjunto de regras da Declaração Universal dos Direitos Humanos. A nossa Constituição, ela tem um conjunto de normas que são baseadas a maior parte deles é baseado na Declaração Universal, cara. A gente está à frente de muitos países de primeiro mundo, inclusive. Contudo, não há o respeito e a efetivação desse regramento. Cumprimento dessas... Então, e quando você falou uma coisa interessante, que é os direitos humanos à disposição de todos aqueles que sofrem a privação da liberdade, a privação do direito ao trabalho digno, a privação à vida. Então, direitos humanos está aí para mim, para você, para qualquer pessoa. No meu período de prisão, eu entendi que eu sofria naquele convívio lotado, no miolo da cadeia, mas o guarda também sofria por estar ali naquela condição, mano. Tá ligado? É uma faca de dois gumes. Não tô falando aqui de defender polícia, não, e pá, e tal. Tô falando de um ser humano que tá ali fazendo o trabalho dele, mas que tá submetido àquelas condições degradantes também. Porque eu costumo dizer que a cadeia é ruim pro preso, é ruim pro guarda. É o cara que vai sair dali com a cabeça bagunçada, né, cara? Vai ter que, muitas vezes, fazer o uso de medicamento controlado, psicotrópico, vai fazer o uso abusivo do álcool, ou até de uma droga mais pesada, sei lá, se o álcool não é a droga mais pesada, tá ligado? Entendo. E o cara vai ter uma vida totalmente desestruturada. E no teu pensamento, isso tudo é devido a essa vivência problemática ali, daquele ambiente. Total, me ensinou muito. Aquele ambiente me ensinou a respeitar não só o mano que chega ali descalço, sem camisa, quanto o chefão do jogo do bicho que chegou cheio de pampas na cadeia, quanto o policial que tá ali exercendo o seu trabalho, mano. Todo mundo é sujeito homem e precisa ser respeitado, irmão. À medida que você subestima qualquer um, você não tá sendo maneiro naquilo que você faz. Então, à medida que você inferioriza o ser humano, você não está sendo maneiro naquilo que você faz. Então, a minha vivência me dá a experiência de como pauta principal, como alicerce principal do meu trabalho, o respeito. O respeito a qualquer pessoa que seja o polícia, seja o traficante da favela lá tal, seja o usuário de crack que está ali naquela condição indigna, seja o secretário de administração penitenciária, seja qualquer... Mano, nós temos que passar... Tudo vai ter que passar pelo respeito e pelo diálogo, mano. Mano, eu vou te falar assim, tipo assim, mano, linguagem popular do povão, da rua. Muita gente, talvez dentro dessa narrativa, acaba discordando, entre aspas, do trabalho, da atuação dos direitos humanos, porque como você falou, respeito. O que cruza a linha dos direitos humanos, então, é o respeito. Respeito, falta de respeito. A partir dali podemos enxergar a atuação dos direitos humanos.
Só que como que a gente consegue pedir essa interseção dos direitos humanos por um cara que cometeu um crime bárbaro, um crime de violentação de criança, por exemplo, uma coisa bárbara, uma coisa, né? Como que a gente pode, porque eu acredito que seja a partir daí esse certo preconceito com direitos humanos, porque os direitos humanos ele tá para qualquer cidadão, não importa o crime que ele cometeu, ele tem que ter o respeito. Só que a sociedade muitas vezes não aceita dentro desse contexto de crimes hediondos, mano. É isso. Acho que a tua pergunta é muito boa, mano. Muito boa, porque ela traz realmente uma narrativa que a rua faz, né? Só que a rua, ela não, muitas vezes, ela vai de acordo com o que está sendo apresentado para ela, tá ligado, mano? Não é aquilo que está dentro do fundamentado na lei. Então, assim, é um crime que mexe muito com a nossa sensibilidade. Um crime de comoção pública. A nossa raiva, mano. Nós somos seres humanos, nós vamos sentir raiva. Não é porque eu atuo com direitos humanos que eu não sinto raiva, que eu não fico boladão. Eu sinto, mano. Mas assim, eu aprendi que a gente tem um ordenamento jurídico no país que precisa ser respeitado. Caso não seja respeitado, caso não seja obedecido, você vai estar sensível às sanções que aquele ordenamento jurídico ele prevê. Então, o cara que violentou uma criança, ele está ali, tem que sofrer as consequências daquilo que o ordenamento jurídico, principalmente o Código Penal e o Código de Processo Penal prevê, mano. A gente tem Código Penal e Código de Processo Penal. Esse é o arcabouço legal para punir esse cara. E não é a lei de Talião. O que era a lei de Talião? A lei de Talião era olho por olho, dente por dente, mano. Vamos voltar a essa parada? Vamos voltar à lei de Talião? Por favor, até para me apresentar, porque eu não... Porque assim, lei de Talião era, mano, você roubou aqui, vão roubar você e vão arrancar uma mão sua. Agora, a gente tá preparado para isso? Matou ali, o cara vai ter que pagar com a vida. E de fato existiu a lei de Talião? Existiu. Vou fazer uma pesquisa, mano. Existiu. Agora, é o que eu digo, a gente é uma sociedade que a gente procura ser civilizado. É a evolução, né? A evolução da espécie humana não pode passar, não pode continuar tendo uma regra social de quem matou tem que morrer. E é muito nisso que é pautado hoje não, há muito tempo, só que hoje com a internet, ficou mais evidente. Com a repercussão que as coisas têm, muito rápida, muito imediatamente, mediaticamente falando, é isso que se traz, o sentimento de muita mágoa, de muita ira, de muita vingança. Só que assim, a gente não pode colocar a vingança no lugar da justiça. A justiça, ela tem que sobressair. Porque eu vou precisar dela. Eu vou precisar do direito. E quando eu estou disposto a infringir o direito daquele cara que violentou a criança e eu quero que ele seja morto, mesmo que o Código de Processo Penal preveja a prisão, eu estou violando o direito dele e dizendo em alguma medida que eu também abro mão do meu direito. E quando eu for parado numa blitz, que eu for extorquido, que não é segredo para ninguém, que a gente passa por extorsão, que a gente, se tiver qualquer problema, a gente vai ver em algum momento o abuso da autoridade. Isso é um desrespeito ao seu direito. Então, à medida que eu quero que se viole o direito do outro, eu estou abrindo mão do meu próprio direito. A partir do momento que eu digo que direitos humanos é só para bandido, eu abro mão dos direitos humanos que está feito para mim. E os direitos humanos, ele não só prevê a dignidade humana para o presidiário, ele prevê educação, ele prevê saúde, ele prevê a igualdade da justiça. Todos são iguais perante a lei. Artigo 5º da Constituição. Eu me ligo muito no artigo 5º, é o único que eu tenho... Artigo 5º, mas esse é o fundamental, tá que ligado? diz respeito a nós, né, a população, né, mano? Isso, então assim, eu não posso, cara, por mais que eu queira, muitas vezes, eu tenho um filho de 10 anos. Para mim não é fácil ver uma criança morta por um tiro, covardemente morta, estuprada. Para mim não é fácil. Mas eu não posso
a gente não pode virar animais, a gente não pode tornar isso uma selva, onde todo mundo faz o que quer. Eu tenho acompanhado muitos casos de crianças que morrem vítimas de tiro. Meu irmão, não há a menor possibilidade de defender ou de fazer carinho ou de dizer que é coitado um cara que matou uma criança, mano. E eu não conheço ninguém, eu tô há 15 anos aproximadamente nessa pegada de direitos humanos. E eu nunca vi ninguém falar isso, dos direitos humanos. Ainda esses dias eu tô acompanhando o caso da Sofia, que foi morta em Belford Roxo, 10 anos, com a família dela. O cara atirou no pai da menina, no carro do pai da menina, acabou acertando o tórax dela, matou ela. Esse cara pra mim não é um coitado, mano. Eu não tenho pena dele. Eu assisti essa reportagem. Tenho pena do pai da Sofia, tenho pena da mãe da Sofia. Tenho pena não. Tenho compaixão, dó, quero acolher, quero abraçá-los, quero confortá-los, né? É a palavra que eu consigo pensar nesse momento para dizer o quanto que a gente tá junto. Mas com esse cara, todo o rigor da lei, brother. Todo o rigor da lei. Que era uma criança. Mas assim, e aí a preocupação que eu tenho, Brau, para eu concluir esse raciocínio ao invés de eu ficar me preocupando com fazer uma fala de que ele tem que morrer, de que esse cara tem que ser morto dentro da cadeia, ou que se um policial pegar ele, tem que matar ele ao invés de levar preso, eu tenho que pensar, por que aquele camarada estava armado ali naquela localidade? Quem deu a liberdade a ele de andar armado ali naquele local? A gente está falando de um local chamado Bom Retiro, na comunidade, acho que é Gogó da Ema, alguma coisa assim, Belford Roxo. Só que Gogó do Bom Pastor, alguma coisa assim. Bom Pastor, perdão. E aí, mano, há poucos dias, o capitão do batalhão daquela região foi pego num grampo, numa conversa com o líder da facção, mano. Com o maior líder da facção. Hoje, um dos maiores, que é o que é mais procurado hoje no Rio de Janeiro. Da facção criminosa que comanda aquela localidade. O capitão do batalhão, irmão, tava em conversas com esse cara. Tá ligado? E aí, esse cara foi exonerado pelo comandante da PM. Mas assim, onde a menina foi morta era uma distância de mais ou menos 20 metros, segundo a família, de uma cabine da polícia. Como é que esse cara teve coragem, teve a audácia de estar a 20 metros de uma cabine armada, armado e com a liberdade de atirar contra um carro, sabendo que tinha uma cabine da polícia ali? O que deu a ele essa legitimidade, essa audácia, essa vontade? Será que foi a relação espúria do capitão com o chefão da facção? A gente precisa refletir, mano. Ficar só nesse papo de, tem que pegar esse cara e matar esse cara. Mas aí, vamos botar ele aqui para responder juridicamente pelo que ele fez e colher dele mais informações. Quem era que era comprado ali? Eu entendi a tua linha de raciocínio, entendi perfeitamente mesmo. E o que nos leva à reflexão, uma reflexão baseada na tua fala, João, é assim, beleza, os direitos humanos, ele tem que pelo que eu entendi, né, que eu também tô aqui na condição de aprender, irmão, te agradeço por essa oportunidade, tá ligado? Essa oportunidade de estar aprendendo, eu adoro aprender. Aí você falou aqui, mano, se eu estiver usando a palavra errada, tá, você pode me... Os direitos humanos, ele dá uma supervisionada para que uma prisão ou alguma coisa referente à saúde, enfim, todos esses âmbitos que abrangem aí os direitos humanos, ele tá ali meio que para proporcionar que seja cumprida ali todas as normas da Constituição Federal. Mas, vamos lá. A gente hoje tem um Código Penal de 1940, se eu não me engano. Sim. A Constituição Federal ela veio em 88,
né? É isso, 88, e o Código Penal 1940. Hoje, com o avanço da criminalidade, né, cara, será que a gente pode dizer que não estaria na hora de uma mudança nas leis, até que isso possa também estar ajudando os direitos humanos, cara, a defender pessoas? Então, direitos humanos, ele é o freio, né? É como se fosse um contrapeso dos abusos que o Estado comete. Se o Estado ele exagera, ele não pratica exatamente aquilo que ele deveria praticar, os direitos humanos está ali com esse papel de colocar esse limite. De, olha, existe um instituto que vai contra qualquer abuso do Estado, seja ele em que esfera for. Por isso que hoje, ao contrário de muitas... De muito que se fez ao longo dos anos, existe parte de uma população, ideologicamente falando, mais conservadora, que começou a falar de direitos humanos sob uma outra perspectiva. Antes, como eu disse já, antes direitos humanos era uma coisa que para eles não existia. Não era uma coisa que era extremamente mal falada, era falada de forma pejorativa. Hoje, esse mesmo grupo de pessoas fala de direitos humanos numa perspectiva de garantir direito. De garantir direito de quem estava preso, de garantir direito a um julgamento digno, honesto, parcial ou imparcial, para que as pessoas tenham, se tenha isonomia naquele processo. Isso é parte dos direitos humanos. E quem vai intervir? E quem vai fazer todo esse processamento, todas essas etapas de julgamento? O Estado. Quem coordena e faz a gestão das prisões? O Estado. Mas quem é que vai pôr freio se o Estado não estiver fazendo aquilo que condiz com a sua obrigação? É os direitos humanos. É os direitos humanos. Tá, mas os direitos humanos... Vou chegar lá. Com relação ao Código Penal. O Código Penal, é óbvio que ele está ultrapassado. É óbvio que ele está ultrapassado. Contudo, a gente precisa de um debate maduro sobre isso. Não um debate ideológico. E eu acho que hoje a gente não tem... Caramba, você falou uma parada interessantíssima agora. Porque hoje tudo está... Devido a essa polarização que nós vivemos, tudo está sendo levado para esse extremismo. Exato. Então a gente não tem hoje... Só que é uma coisa que beneficia os dois lados, beneficia Exatamente. Todos nós, né? A gente não tem maturidade, hoje a gente não tem tranquilidade para sentar na mesa com ambos os lados que estão aí para debater revisão do Código Penal. Porque um lado vai puxar para um, o outro vai puxar para outro. E isso é normal? Isso é normal. Contudo, a gente vai chegar em qualquer debate. A ideia é essa. É você puxar para o teu lado, que você tem mais... você se identifica mais, o outro puxar para o lado. E aí, a gente olhar para quais são os pontos de encontro, de confluência entre a minha ideia e a sua, e a gente colocar, isso aqui eu concordo. Isso aqui bate... Extrair o melhor dos dois lados. Para todo mundo. É isso. O que é bom para você, o que é bom para mim. Então vamos juntar aqui. Só que hoje eu não posso... Hoje tem uma coisa que se eu em alguma medida tenho concordância com o que o outro disse, eu já passei pro lado dele. Esse é o que é subentendido. As pessoas se enxergam por esse lado, né? E tem uma coisa, a gente não tá de bobeira, né, mano? Tem uma coisa que é a manutenção do poder. Às vezes o cara até quer pensar, quer estar mais próximo, quer dialogar. Só que assim, quem carrega ele para ele continuar estando no lugar que tá, é o público dele. Então ele precisa continuar falando pro público dele. Ele não vai sair daquele personagem. Tá ligado? Ele vai continuar naquele personagem. Consigo compreender. Então, isso serve pros dois lados, tipo assim. Pros dois lados, mano. Pros dois lados, parceiro. Pros dois lados. E assim, como eu não dependo disso pra continuar vivendo, não tenho a menor pretensão política, mano. Entendo. Você não se priva de dar o papo. E aí é isso. Pra mim não tem esse papo não vou conversar com a polícia. Não vou no bar. Mano, eu vou lá. Claro, pô.
Vou lá no batalhão. Lá Até porque, como você mesmo falou, tu entende que os caras são trabalhadores, são pais de famílias ali que, mano, então, estão cumprindo ali... Tem todo um sistema, tem toda uma estrutura que passa também por policiais que vão cometer os seus abusos, os seus crimes, mas que, em alguma medida, faz com que esse sistema, essa estrutura, essa engrenagem, manipule esses policiais para fazer aquilo que o chefão não tem coragem de fazer. Não vai sujar as mãos. Então, assim, operação no Complexo do Alemão. Eu preciso de alguém para fazer o trabalho sujo. Então, vou botar esses caras aqui. E quem é que vai ficar no olho do furacão? É o policial. E se for pego, em alguma medida, o policial cometendo crime, é ele que vai ficar lá mofando na cadeia também. Porque não foram poucos que eu conheci cumprindo pena. Muitas vezes, por fazer aquilo que o governador mandou. Ou a política de segurança que o governador implementou mandou. A gente tem, não estou defendendo, não estou entrando no mérito do processo, mas a gente tem o Major Cláudio, se eu não me engano, Major Edson, do caso do Amarildo. A polícia fala que ele era um policial exemplar, mas ele foi acusado de desaparecer com o corpo de um cara trabalhador, mano. Mas quem botou aquela UPP lá em cima? Foi a política de segurança do Estado. E quem está pagando por esse crime? É o policial na ponta. A partir do momento que o policial está aqui, e só nessa estrutura de poder você vê isso. Porque em qualquer lugar você vê. Se o camarada, ele está trabalhando para alguém, ele comete algum erro, algum crime dentro do exercício da função, toda aquela cadeia hierárquica vai responder. Na polícia, não. O oficial não responde, o governador não responde. Quem responde é o praça lá na ponta. Por isso que eu tô te falando que direitos humanos é para todo mundo, mano. Da privação do direito, irmão. O cara que tá na ponta, ele não faz. Porque assim, mano, quem é o público que hoje tem, que tá na PM? Vamos lá. Qual é o perfil? Tem vários camaradas meus que foi criado comigo na PM. Qual é o meio de ascensão social? Daquela molecada da favela que, porra, era invisível aos olhos de todo mundo. Mano, a forma de eu ser visível é meter um distintivo no peito, uma pistola na cintura, um cordão de ouro, chegar no pagode abalando, irmão. Então vou fazer prova pra polícia. Eu vou sair dessa condição em que eu tô, de invisibilidade. Vou ganhar uma relevância. Vou ter um status, pô. Vou ganhar um status. Nós sabe, mano. Vou ganhar um status nisso aqui. Só que assim, ele vai fazer parte de toda essa estrutura que muitas vezes vai contra a vida dele mesmo. A gente viu na operação do Alemão um policial de 40 dias de formado morto, cara. O cara com 40 dias de formado, brother. Como que pode você botar um cara numa condição daquela com 40 dias de formado? O outro perder a perna. Sem contar os outros que morreram. Eu assisti a uma reportagem do policial que perdeu a perna. Muito triste, um cara que tem família e tal. É uma parada, mano, que os dois lados sangram, cara. Mas assim, eu não acredito que isso seja apenas uma ordem isolada, apenas uma intenção de invadir uma favela para mim, mano. É parte de uma estrutura. É parte de um sistema que é para exterminar mesmo ambos os lados, tá ligado? Quando você fala que todo mundo Eu tava sangra. evitando falar a palavra sistema, não, tá ligado? Mas o que eu tô entendendo aqui dessa sua explicação aqui pra mim, dessa aula pra mim, o que eu tô conseguindo entender, João? Existe um sistema e, assim, se eu tiver enganado no papo, você pode me falar também, tá, irmão? Existe esse sistema, né? Que eu não queria falar essa palavra sistema, fugi disso pra caramba.
Então você está querendo dizer que até os próprios servidores públicos acabam sendo vítima desse sistema, irmão? São tratados como números, é isso, irmão? Afirmo com todas as letras, irmão. E sistema, o que é o sistema? O sistema é qualquer mecanismo, como o Estado é um mecanismo. A gente pode usar sistema, a gente pode usar engrenagem. Se você quiser, vamos usar a engrenagem. Então, essa engrenagem do Estado, que tem como essa máquina do Estado que tem como engrenagem as polícias, tá aí, cara. Essa máquina tá triturando gente, entre elas seus servidores. Seus servidores. Eu não sei se o governador foi, o chefe da polícia foi. Eu fui doar o sangue, o meu sangue, pro policial que foi atingido no helicóptero. Parece que foi em Camará, uma daquelas comunidades. Quando eu soube, eu estava no centro. Eu saí de uma reunião que eu estava e fui lá pro Hemorrio doar sangue. Atitude linda e nobre, né, mano? Irmão, é parte dessa engrenagem que me quer ferrado, preso ou morto, que também quer o policial ferrado, preso ou morto, mano. Porque a gente vem do mesmo lugar. Qual policial que nasceu rico? Tem razão. E aí... Pouquíssimo, né? Essa engrenagem, ela tá da seguinte forma, irmão. É uma engrenagem que ela vai funcionando. E o que eu tô falando não é segredo, irmão. O poder público tá careca de saber. Perguntou os careca aí. Quero cometer carecofobia aqui, não. Sim. Porra, a expressão força do hábito, né, irmão? Não, força do hábito. E aí, mano, eles estão cansados de saber o que fazer pra coisa não... pra coisa amenizar um pouco. Não quer, mano. Não tem vontade política. Por que não tem vontade política? Porque do jeito que tá dando certo. Você sabe qual vai ser a principal pauta desse ano de promessa de campanha? Segurança pública. Porra, meu irmão. O cara que não falar sobre segurança pública nessas próximas eleições, mas aí, ele não, por que é segurança ele não tem chance. Pública? Porque a guerra vende, mano. E dá voto. Você sabe qual é o orçamento do governo do estado para segurança? Sabe qual é o orçamento do estado para saúde, para educação? O da segurança engole os dois juntos, mano. É mesmo. Engole, eu não tenho esse conhecimento. Tá todo ano lá na lei orçamentária da Alerj, cara. E é importante você falar isso, porque esses orçamentos, eles todos... Qualquer cidadão pode ter acesso e... O canal da transparência tá lá. Todo mundo tem acesso. A Alerj vota o orçamento do estado do ano seguinte. E aí é apresentado o valor. E aí, olha como é que essa máquina é, mano. E aí, papo reto, mano. A gente tem... Vamos pensar legal. Tô querendo induzir ninguém a nada, mas eu fico aqui pensando com meus botões, mano. A gente tem um orçamento milionário. E aí, o que o governador faz com esse orçamento milionário? O que vai dar mais voto? Construir uma creche ou comprar um drone para a polícia? Aí o governador entende que comprar o drone. Aí ele vai lá em Israel, compra não sei quantos mil drones, aí faz aquela propaganda. Só que o cara que tá do lado dele, mano, o cara que tá do lado dele, inaugurando o batalhão, o cara que tá do lado dele, entregando viatura, vai lá e compra as armas antidrone pro tráfico, irmão. Ou seja, os drones que o governador investiu milhões vão ser derrubados pelo deputado que estava do lado dele, que vendeu as armas antidrones pro tráfico. Essa torneira nunca vai fechar, irmão. Porque ele compra o drone, o deputado vai lá, compra a arma antidrone, depois ele compra mais drone, depois... Não, sabe? E aí, pensa-se numa política de barricada zero. A meta do governo é barricada zero, é tirar as barricadas. As barricadas de todas as favelas e tal. Aí aparece o capitão negociando a retirada das barricadas com o chefão do tráfico. Aí aparece um vereador de São João que emprestava a máquina da prefeitura para que os caras fizessem os buracos para colocar a barricada. Vereador esse que em algum momento apoiou o governador na campanha. Tá ligado, mano?
Como é que eu Sinistro, faço a campanha em cima disso? Eu não sabia nada disso que você tá falando, mano. De coração. E aí quem vai lá tirar a barricada, irmão? É a polícia, mano. Tá na linha de frente ali, mano. Mas quem deu a arma do cara pra tirar no drone que a polícia tá usando? O deputado que vendeu. Tá lá, mano. Sinistro, mano. Tá na gente. Sinistro. É fico conhecimento pensando público. assim agora, pelo teu lado, você nunca sofreu ameaça, você não tem medo de falar essa parada. Mano, tipo assim, tu acha que assim, isso faz parte da tua missão, mano? Então, cara, assim, missão quem tem é o pessoal da igreja, Não, né? Que missão vai de vida. evangelizar. Missão de vida. Sim. Porque assim, mano, não sou nenhum missionário. Tô também, mano, não sou nenhuma Madre Teresa de Calcutá, tá ligado, mano? Mas é o meu trabalho. Só que o que eu tô fazendo hoje, o que eu tô falando aqui hoje, é público. Não tô falando nada. Talvez por conta dos teus afazeres, por conta de toda a dinâmica de vida que você tem, como a maioria da população, não acompanhe. Mas é público, não fui eu que descobri isso. Eu realmente fiquei surpreso. Porque eu falei, caramba, mano. Não é uma investigação minha. E isso tudo acaba levando pra esse lado que a gente falou, de um sistema, cara. É a engrenagem, mano. Então, quando você fala em missão, né, dentro dessa engrenagem, o que eu quero fazer? Eu quero ser a ferrugem, mano. Eu quero ser a ferrugem que vou atrapalhar essa porra de funcionar. Quer corroer aquele... Vou corroer, mano. Tá mandando, vários casos, Brau. Mandou o cara preso, mano. Qual é a parada? Peguei o processo, reconhecimento fotográfico. Mas como é que reconheceu? O cara cometeu crime? Não. A foto que levou o reconhecimento foi extraída das páginas de rede social. Fotos, muitas vezes, com 10 anos. Caramba, mano. Teve um caso isso acontece, cara. Divulgado. A gente teve o Gugu, que é um produtor cultural, o cara ficou preso 1 ano. Reconhecimento fotográfico. É um que era do Maneirinho, daquele bonde ali, né? Eu acho que sim, o Gugu é muito famoso e tal. Mas Gustavo, teve um menino lá da favela do Para Pedro, agora há pouco tempo, que a gente pegou, mesma coisa. Acusaram ele de roubo, foi ver a foto dele com 15 anos, o moleque tá com 26. Caramba, mano. É por isso que eu assim, opinião minha, tá, galera? Particular, tá? É por isso que eu não sou a favor da pena de morte, porque num caso desse aí, tá ligado? Já teria morrido um inocente, né? Digamos assim. Então cara, como sou um cara que eu tô aprendendo, né, mano, esse mundo da política, eu confesso que quando eu era jovem, eu era aquele cara que falava assim, mano, política é chato, não quero, tá ligado, mano? Eu ficava relutando pra conversar. Então hoje eu entendo que isso foram tempos perdidos que eu poderia ter me aprofundado, ter tido mais conhecimento, né, mano? Mano, assim... não é tempo perdido, mano. Sabe qual é a parada? Eu também não gostava, Já foi assim também, mano? Já fui. Eu era assim, relutei muito. Eu discutia, não, política não, você quer? Relutei muito. E hoje eu entendo que a gente depende disso pra sobreviver, né, cara? Tudo é por base da política. A política que nos controla, tá ligado? E hoje eu busco mais conhecimento e tipo, mano, que nem eu te falei, uma aula, pô. Tá me ensinando várias paradas aqui, me falando coisas que eu realmente não tinha conhecimento. Aí eu te pergunto, foi falta de... Porque hoje em dia a gente não pode falar que não tava acessível. Não, mano. A internet tá aí, é só tu pesquisar. Agora, eu não sei se essa falta de interesse por determinados assuntos, às vezes a gente tá tão focado em fazer os nossos projetos, mas é de extrema importância, mano, a gente conhecer, saber dessas coisas, né, mano? Não, tem dúvida, mas assim, a forma que a gente tá sendo levada à exaustão com o tanto que a gente tem que produzir nesse regime que a gente vive capitalista, né, que tem que produzir pra ter o que comer, mano. É verdade, mano. A gente não tem tempo, a gente não para, mano. Ou você mergulha no que você faz... E aí, pra tentar tirar um pouco a tua culpa, tá ligado? Não, realmente. Toda essa sensação de culpa. Ou você mergulha no que você faz, ou você vai dar atenção pra outras coisas e talvez vai faltar um dinheirinho pra pagar a conta de luz no final do mês, meu brother.
Assim, A eu realidade conheço, é gritante, tá ligado? porque assim, eu trabalho com isso, é um tema que eu tô lidando com ele diariamente. Na prática. E é na prática mesmo, é botando o pé na pista. Assim, a minha cabeça fala de onde meus pés pisam, tá ligado, mano? Pode crer, hein? E assim, essa questão política, eu também era muito resistente, resisti muito pra estar onde eu tô, a partir do convite, né? Da deputada Dani Monteiro, que foi quem me deu essa oportunidade, uma menina novinha, brother, veio do Morro do São Carlos. Aproveita e manda um abraço aí, como é o nome dela? Dani Monteiro. Um abraço, Dani Monteiro. Menina fera, veio do Morro do São Carlos, cotista da UERJ. Ela faz parte da comissão ela também? Ela é presidenta da Comissão de Direitos Humanos. Eu coordeno a equipe e ela é presidenta na Alerj. Então, a mina novinha, a mina do trap, do hip hop. Mesmo? Mano, você vai nas rodas de rima aí, de tá batalha, lá, ela tá lá. Os projetos na Alerj, um monte voltados. Dani, um monte voltado pra, pô, chama que ela vem, mano. Um abraço aí pra Dani e pra toda a Comissão de Direitos Humanos da Alerj. É uma galera, uma equipe multidisciplinar que, porra, se dedica pra caramba. Eu fico com essa missão de fazer a rua, tá ligado? Você é o âncora externo ali. Essa ponta de lança lá na rua. Mas a galera tem um trabalho tão importante quanto que tá ali fazendo o trabalho burocrático, que é encaminhar o ofício muitas vezes pro batalhão para entender por que o polícia foi punido por uma determinada questão, e ele foi lá na comissão, mano. Nós já atendemos várias assim. Quinta-feira eu tava com o pai de um policial que foi executado lá em Saracuruna. O pai procurou a gente, mano. E vai estar aberto a qualquer policial, a Comissão de Direitos Humanos. E a Dani, ela traz isso como um princípio, né? A comissão vai estar para o povo favelado, assim como está para qualquer outro. Ou seja, vai estar para o povo da rua, vai estar para as minorias. Para as minorias, vai estar para o policial, assim como está para a favela. Tá ligado? Entendi. É isso que a gente... É com esse foco que a gente trabalha. É com respeito a qualquer pessoa. Então, a partir da apresentação desse modelo de trabalho que a Dani fez pra mim, que eu comecei a repensar o que era política pra mim. Porque eu não queria me envolver. Não queria contato, eu só queria criticar de longe. Eu já me peguei em ocasiões assim, tipo, pô, não vou me... Não. Evitando conversa mas é isso, e tal. Mas assim... não tô falando que a gente tem que se filiar. Eu não sou filiado a partido nenhum. Mas é importante a gente conhecer, saber, tá, né, mano? Mas assim, alguém algum dia já disse, não vou lembrar exatamente quem, que quem não gosta de política é governado por quem gosta. E gosta muito. Pode crer. E gosta muito, irmão. Pode crer. O teu dinheiro... Eu também já ouvi isso. Tá sendo investido em várias paradas que talvez você não concorde. Ah, você não gosta não? Beleza, mais dependente você tá de quem gosta. Tá ligado? Sacou? Porque tudo depende disso, né, irmão? Então, a gente ficar apolítico, por mais que a política... E a política, atualmente, ela dá mesmo essa sensação de raiva, de que eu quero distância. Uhum. Mas é exatamente isso que essa engrenagem quer. Que a gente esteja avesso para não saber dos debates, para não saber para onde está indo o orçamento público, que é meu, que é seu. Que é de todos, né, mano? É de todo mundo, para não saber. E aí você vai ficando alheio. E vai sem saber, mano. E aí a gente vai, depois que vai ver... fica perdido. A gente só vai saber muitas vezes através... Aquilo que eu vou repetir. Tudo que eu disse aqui é público. Não estou fazendo nenhuma denúncia exclusiva. Estou dando nenhum furo de reportagem. Só dando dados públicos, né, mano? Só que é o seguinte, mano. A gente muitas vezes só vai saber da relação espúria entre um deputado da Assembleia Legislativa do Rio ou do governador através dos meios de comunicação. Mas que talvez a gente acompanhasse mais a vida política do país, a gente já teria alguma ideia de que, porra, esse cara aí... Legal. Eu costumo dizer aqui, eu já trouxe pessoas aqui que são diretamente ligadas, né, à política e tal, até com essa missão, a missão entrando de novo aí, essa missão de politizar pessoas mais humildes que não têm ainda tanto conhecimento, né, de estar ali do jeito que eu tô aprendendo, poder ensinar para essas pessoas. E, cara, assim, uma opinião minha também, tá? Eu acho que tinha que ter uma matéria no primário, que tipo assim, o moleque chegar na 5ª série, ele já sabe qual é o dever do vereador, qual é o dever do estadual, qual é o dever do federal, do senador. E é um pecado não ter, né, mano? Pra quê, mano?
Agora pegando esse assunto. Quando tem operação, qual é o primeiro equipamento a parar na favela? A escola, mano. Pode crer, mano. Agora, trazendo para esse âmbito educacional, os direitos humanos, ele tem alguma atuação dentro da educação? Tipo, mano, como é que funciona? As crianças, elas são apresentadas a esse tipo de trabalho dos direitos humanos na escola ou isso ainda não é uma realidade? Não é uma realidade. Infelizmente, eu parto do princípio que a Constituição ela deveria ser ensinada na escola. No 2º grau, pelo menos. Assim, no ensino médio, Tu acha que ali a pessoa tem maturidade? A gente deveria aprovar um projeto em âmbito nacional. Para que a disciplina Direitos Humanos ou Constituição Federal ela fosse ensinada, ela fosse lecionada pelo menos nos estabelecimentos públicos de educação. Que aí a gente ia ter uma ideia, crescer tendo uma ideia exatamente sobre isso. O que faz um parlamentar? O que faz um vereador? Porque hoje, sabe qual é a ideia que a galera tem, Brau? Que eu vejo o vereador na praça perto de onde eu moro acompanhando a poda de árvore. Pô, o cara tá ali. O cara tá trabalhando. O cara é presente. Só que, mano, isso não é função dele, bicho. Ele devia estar lá fiscalizando as contas públicas da prefeitura. Ele deveria estar propondo lei para o município andar melhor. Por isso que é importante a gente, como população, ter esse conhecimento, né? O cara tá lá. Mano, antigamente, usava-se uma expressão para dizer que o cara não queria trabalhar, não fazer nada, era fiscal da natureza. Eu já escutei muito isso. Fiscal da natureza, tal. Fiscal da natureza. E hoje tem uma pá de parlamentar hoje que é fiscal da natureza, mano. Tu passa, o cara tá lá, ó, olhando a poda da árvore. Olhando o cara trocando um cano de vazamento. Mano, ele pode fazer a requisição do gabinete. E, paralelo a isso, ficar fiscalizando os gastos do município ou o deputado do estado. Só que pro cidadão que não tem conhecimento, ele olha o cara ali numa parada dessa e ele fala, nossa, esse cara, ele é top, ele tá presente, ele tá aqui. Não, tal. aí bota uma faixa, mano. Não, te entendi, pô. Agradecemos o vereador tal. Mano, ele fez mais do que obrigação, velho. Te entendi, pô. Ele fez mais, ele tá nessa função pública pra ter que agradecer nada. Pode crer, mano. E aí, esse cara vai ganhando projeção. E aí, quem que aquela comunidade vai votar nas eleições? Naquele cara. Não é no cara que fiscaliza o gasto público, não é no cara que propõe lei. É o cara que fica vendo a poda de árvore. Ali, tá presente, né? E aí isso ganha, mano. Porque assim, é isso. Quem não gosta de política é governado por quem gosta. E a galera gosta tanto que não quer sair, bicho. Pode crer. João, agora eu vou trazer para um assunto aqui um pouco mais atual, cara. A gente tem visto aí artistas de rap sendo presos e eu sei que você já teve uma atuação também em algumas prisões de famosos, né? No caso do Pose, do Oruan. Eu queria primeiro entender como que você atuou nesses processos desses determinados MCs e queria também já emendar trazendo para os dias de hoje, né, cara? Sabendo aí, tendo em vista que o Oruan vai ter que voltar para a prisão, enfim, desse lado artístico aí, cara, o que você tem a dizer, já falando da tua participação nas prisões aí desses MCs? Então, a Comissão de Direitos Humanos, como um todo, ela recebeu, logo no início da prisão do Pose, né, que foi o primeiro a ser... eu acho que a minha relação vem de antes até, Brau, porque assim, em 2010, quando eu contei que eu fui preso, vários MCs também foram. Logo depois da minha prisão, eu vi vários MCs chegando na delegacia, tá ligado? É mesmo, foi a época do Ticão, o Smith, o Didô, o Frank. Essa galera foi 2010. Rodou um bonde, né, nessa 2010. época. Então assim, daí você vê que já existe uma predisposição, né, de criminalização de um gênero musical. Vamos lá. O gênero, ele é criminalizado, é olhado com preconceito, né? Funk é coisa de vagabundo,
Funk é coisa de favelado. Isso Ainda se dizem existe, isso, ainda dizem isso. Até não fosse assim, não ia surgir o rap antigo, Sim. que é coisa de preto, é coisa de favelado, tá ligado? E soava como um protesto. Exatamente. Então, assim, o que estarreceu a gente, a princípio, na prisão do Pose, foi a forma com que ele foi preso. Porque foi uma forma completamente desproporcional, falando de proteger não só a dignidade da pessoa que estava sendo conduzida a uma prisão, mas de proteger, como estabelece o Estatuto da Criança e do Adolescente, aquelas crianças que estavam na casa com ele. Vendo seu pai sendo algemado, levado a fórceps, no meio de um monte de repórteres, ou seja, os repórteres tinham uma bola de cristal na noite anterior e viram lá que o Pose seria preso no dia seguinte. Tem ironia nisso, tá ligado? Contém ironia. Porque como é que eles iam adivinhar que esse MC famoso estaria sendo preso no dia seguinte? Alguém vazou. Alguém avisou para que tivesse a publicidade, para que fizesse a ridicularização. E aí o Pose não é diferente de qualquer moleque preto que é preso, mesmo sendo Pose. Vamos fazer com ele aquilo que os moleques passam. Ele pode ser um cara milionário, pode morar na Barra, mas esse modos de tratamento, a gente vai dar ele também. Vamos algemar, vamos explorar essa imagem humilhante dele para que seja repercutida amplamente. E é isso. Isso nos gerou muita indignação. Por quê? Não precisa, a gente percebe-se nitidamente que não havia a menor necessidade daquilo. Eles poderiam, assim como vários parlamentares, várias pessoas da alta sociedade já foram presas e sequer foram algemadas. Eu lembro do Roberto Jefferson. Atirou na PF, não é isso? Cara, Roberto Jefferson atirou mais de 67 vezes. Na PF? Na PF. Nossa, gravíssimo. E atirou granadas na PF. Nossa, gravíssimo. Eu assisti um vídeo que ele conta pro cara, né? Conta pro agente. Então, logo depois que o Roberto Jefferson atira com muita violência na Polícia Federal, um dos agentes da Polícia Federal está com ele na sala rindo. Esse é o vídeo que eu assisti. Por que que o ele Roberto contando Jefferson, detalhes ali. Não, o que eu taquei a granada. Tal. Essa é a nossa indignação. Por que o Roberto Jefferson ele recebe um tratamento e o Pose tem que receber outro? Por que um cara branco que comete um crime de colarinho branco, até o colarinho é branco, né? Até o colarinho é branco. Ele vai receber um tratamento mais digno do que o moleque preto que canta rap. Então, meu irmão, peraí. Por que o Pose teve vazado o local em que ele foi levado para cumprir os dias de prisão, de detenção? Porque a Secretaria de Administração Penitenciária, logo que ele chega no sistema prisional, divulga. Ou alguém tem acesso, ou alguém vaza. Eu sei que foi divulgado. O local que ele foi levado, que seria uma unidade do Comando Vermelho. Eu vi essa situação, acho que ele marcou um X lá. Então, ele não marca X nenhum. Quando você entra na cadeia, você não marca X nenhum, meu irmão. Até porque tua mão tá algemada, vai marcar X como? Como que funciona esse procedimento, irmão? Geralmente é pela área que você mora. E aí a gente discute novamente. O superficial, a gente não discute o todo do problema. O Pose marcou Comando Vermelho. Meu irmão, então tem uma cadeia que é do Comando Vermelho. A Secretaria de Administração Penitenciária, que faz a gestão desses espaços, está dizendo para mim que através desse documento não é ela que faz a gestão, é o Comando Vermelho. Porque ele é que diz quem vai entrar, quem não vai entrar. Ou seja, se o cara fosse do terceiro comando, ele não entraria ali. Mesmo que a Secretaria de Administração Penitenciária dissesse que ele tinha que estar ali. Então, assim, e aí é por isso, visando a manutenção da integridade física dos presos, logo que você entra no sistema prisional, é perguntado se você tem alguma relação com a facção. Se você foi preso com um crime que não tem nada a ver com facção, você vai dizer que você mora em determinada área
para que você seja levado para um determinado presídio que é gerido por essa facção que domina determinada área. Então, Isso para você. Isso não é questão de escolha. Tá, mas isso é para você ter uma determinada segurança dentro do local? Sim, porque imagina você morar no Chapadão e ir para uma cadeia que só tem bandido de Parada de Lucas. Entendi. O que vai acontecer? Então isso é baseado para a segurança do preso, mas assim, quem deve garantir a segurança do preso é a SEAP, não o próprio preso. Entendi. Hoje quem garante a segurança e a manutenção da tranquilidade no sistema prisional é o próprio preso. Se o preso entender que não tem que ter rebelião, não vai ter. Se o preso entender que o sistema tá ok, vai continuar. O preso entender que vai ter rebelião, vai ter. E a partir das ameaças ele vai conseguir. Hoje tem 3 coisas, Brau, que faz a manutenção da tranquilidade no sistema prisional. E não é a Secretaria de Administração Penitenciária. As 3 coisas é a igreja, e assim, vou botar por ordem. A família do preso é um meio de manutenção, é um tripé. A família do preso é um dos pilares que sustenta esse sistema prisional. A igreja tem um importante trabalho no sistema prisional. E a maconha. Caraca, a maconha, mano. O sistema prisional sem maconha, ele explode, mano. Ele implode, melhor dizendo, de dentro para fora. Ele implode. Caramba. A cadeia sem maconha, ela vira um pandemônio. Então, esse tripé hoje é que sustenta... Não é o estado do Rio de Janeiro. É a família, a igreja e a maconha. Caramba, esse irmão. tripé é que dá tranquilidade para os agentes trabalharem, para a sociedade não sofrer o reflexo de uma rebelião, muitas vezes como a gente viu o ônibus queimado e tudo mais. Mas é esse tripé. Por quê? Porque o Estado ele decidiu não mais gerir aquele espaço. Caraca, isso é muito forte, mano. Entregou nas mãos das facções. Isso é muito forte. Como forma de concessão. Eu finjo que está tudo bem, eu isolo os presos em Bangu, onde ninguém tem acesso. E a sociedade vê que está todo mundo sendo preso, está tudo certo. Mas a que custo que está todo mundo preso e não tem rebelião? A gente nunca discute 3 pilares aí, a gente nunca discute. É isso, a sociedade não discute todo. A família cuida ali do psicológico. Sim, a relação familiar. A maconha dá o relax pro cara ficar ali, tirar os dias dele. Tá ligado, irmão? Cai sinistro. Tô falando nenhum segredo aqui. Pô. Sinistro. Papo é reto. Eu vivi isso, irmão. Vivi isso. Pô, você mais do que ninguém sabe de dentro pra fora, né, mano? Aí pode vir aí um monte de gestor falar que não, que garante, que nada, irmão. E outra coisa, mano, esse lance aí dos caras pedir revogar a liberdade do Oruan, então, porque voltando. ele, acho que manipulou a tornozeleira. Deixa como eu te falar. A gente acabou atuando, né, nessa situação do Pose por conta dessa questão da prisão completamente indigna da forma que foi. Aí os advogados dele nos procurou para a gente também auxiliá-los ali, demonstrando foi o próprio advogado dele que procurou. Os advogados procuraram. Os advogados. A gente se colocou à disposição, como eu disse, para qualquer pessoa que queira procurar a Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania da Alerj, as portas estão abertas. Qualquer pessoa que entenda que foi vítima de violação de direitos humanos. Seja ela rica, seja pobre, tenha advogado, não tenha, seja policial, não seja, está aberta a qualquer pessoa. É bom deixar isso registrado. É importante. Dito isso, eles nos procuraram, a gente fez ali alguns documentos deixando público que se tratava de uma violação, né? Não só a imagem das crianças, como pai, como pessoa pública, como referência para uma pá de moleque da favela que tem o Pose. E aí depois aconteceu a mesma coisa com o Oruan. Obviamente que a situação era outra, mas a gente também entendia que diante do que aconteceu era um exagero, e era um exagero realmente, porque eu não consigo conceber a ideia de que alguém que está a metros de distância arremessando pedras numa viatura ser acusada de tentativa de homicídio, né? Então isso para nós ficou meio que... a gente discordou completamente disso. A gente entendia que
ele estava sendo preso exatamente porque desafiou no alto da sua imaturidade de um moleque novo que ganhou milhões de dinheiro, que acha que não tem limite, infelizmente, acabou desafiando a polícia e os egos feridos acabou levando àquela situação. E hoje, cara, a situação dessa prisão do Pose atualmente, e assim, a prisão do Oruan, perdão, a prisão do Oruan fez com que a gente se aproximasse da família dele, sabe? Eu acabei conhecendo a mãe, a tia do Oruan. Cara, são pessoas assim, de religiosas, são pessoas assim de uma fé extrema, que estão vivenciando o sistema prisional há décadas com o pai dele, já estão no seu limite, sabe? Eu acho que a fé delas não deixa elas esmorecer. E aí a gente acabou se aproximando. Na prisão de hoje, cara, a primeira coisa que eu fiz, mais do que o conhecimento como bacharel em Direito, mais do que meu conhecimento na comissão, foi meu conhecimento como alguém que já tenha passado pelo sistema prisional. Vários foram, e também na comissão, né, na verdade, porque vários foram os casos, cara, de equipamentos que deram problema. Não conheço todo do processo, mas há essa possibilidade de equipamentos que dão problemas. Vai para a perícia vai poder examinar. E aí é um erro, porque a gente... E aí eu acho que a gente está caminhando para o final. Na faculdade de Direito, cara, a gente aprende que a prisão é a última alternativa para qualquer pessoa, e não a regra. Hoje, se coloca ao contrário, a prisão é regra. Quer dizer, o aparelho do Oruan, ele vai ser retirado. Antes de ir para uma análise para saber se estava ruim ou não, já mandaram prender. Tá ligado, mano? Então, esse é um problemaço. Porque e se não estava ruim? E se realmente estiver ruim? Como é que faz? Aí é uma prisão assim... Como é que faz? Cara... É arbitrária que chama? Sim, é errônea, equivocada. Equivocadíssima. Por quê? Porque hoje se tem uma regra, uma cultura de se prender. De se prender muito, não se prender pouco. Então, por que a gente não faz primeira análise? Por que não se faz... Você compara a questão do Oruan, é isso, né? Não dá para comparar, são coisas extremamente diferentes, mas assim, é o mecanismo mesmo. O controle é igual. O Bolsonaro estava também com a tornozeleira. Mas tentou cortar alguma coisa, né? Cara, a perícia indicou. E aí, até aí, cara, uma galera vai querer me criticar, mas é isso. Cara, torna as regras mais rígidas. Ele vai continuar então. Você desobedeceu, mas não vou te mandar pra cadeia. Só que você queria que fulano te visitasse da tua casa. Não vai receber. Já tá proibido ali. Fulano não vai usar... Impõe uma restrição. Porque cadeia, mano, cadeia é foda. Tinha que ser a última opção, cadeia né? é foda, irmão. E todo mundo quer cadeia pra tudo, mano. Cadeia pra... Pô, tu vai aprender, irmão. Se o cara restringir a tua liberdade ali, você tendo o final de semana, por exemplo. Você vai vir aqui final de semana cumprir horas. E isso está estabelecido também dentro do Código de Processo Penal pelas alternativas penais. Tem alternativas, meu irmão. Você vai pagar X. Mas aí a galera, como é um cara preto, favelado, a galera prefere optar logo ainda não tem, mas assim, a secretária alega que eles foram... Que a secretária, eu vi uma entrevista da secretária de Administração Penitenciária, que é uma pessoa que eu respeito muito, que eu tenho um diálogo muito maneiro com ela, Maria Rosa, e eu vi uma entrevista dela dizendo que o aparelho dele não estava monitorando desde 5 de dezembro, se eu estou enganado. Então, cara, se não está monitorando, houve algum aviso, houve algum alerta emitido para ele poder... Que aí uma comunicação prévia ali, né? Um ele rejeitou essa comunicação, ele ficou indiferente a ela, aí sim. Agora... Se não houve... Mano, você como um cara dos direitos humanos, você considera uma prisão... Eu acho totalmente abusiva, totalmente irregular, perseguição. E aí é isso, né, cara? A gente tá falando de uns moleques que vieram da favela, mano. Em que pese a condição financeira do Oruan fosse diferente da do Pose, e diferente
por conta do pai, da família e tudo, cara, ele viveu De na repente, favela não... também. E o moleque hoje, não é pelo dinheiro do pai que ele virou quem ele é. Não, o moleque é artista, ele né, é mano? artista, mano. Ele ralou com a molecada lá da Vila Kennedy nos estúdios Pode crer, pra pode virar crer. quem ele é, mano. Rapaziada do distrito, E aí você tem parte da sociedade que ainda olha com preconceito, com certo recalque pra essa molecada, dizendo que eles têm que se ferrar mesmo, que eles não podem ser o que eles são, que o Oruano pode morar lá na Estrada do Joá, na pedra, lá perto da Pedra da Gávea, que o Pose não pode chegar descalço, sem camisa como ele faz, comprando quantos carros ele quer na concessionária, porque isso é uma afronta a quem tem o domínio do poder, tá ligado? Isso é uma afronta. Eles não querem ver nós chegar onde a gente vai, mano. Eles não queriam chegar. Essa máquina, para eu encerrar aqui, Brau, ela não quer me ver chegar onde eu tô. Ela nunca quis. Só que eu entendi que tudo que eu vivi me fazia seguir o caminho de ser exatamente o óleo dessa engrenagem. Ou seja, aquilo que funcionaria melhor. Ou seja, ir para o crime, ir para a cadeia, sair, voltar para o crime, ir para a cadeia. Ficar nesse círculo vicioso era exatamente o que o sistema queria. Porque nesse lugar eu vou render mais para eles. Eu sou mais um que vou contar para a alimentação daquela cadeia, tá ligado? Mano? Mas eles não contavam que eu ia sair dali e ia pra faculdade, mano. Furou essa bolha. Vou pra faculdade, vou estudar. Caramba. Vou fazer direito, vou entender do meu direito, do direito da minha família. Vou tentar. E aí, eu fui entendendo. E aí, sabe onde eu aprendi isso uma vez? Uma amiga me levou. Nunca usei nenhum tipo de ilícito. Meu parada é álcool. Sim. É cerveja. Sim, gosto de tomar um gelo. E aí, mano... a amiga minha me levou na Cracolândia, em São Paulo. Uma das maiores experiências que eu já tive. Conversei com um professor dependente de crack, que estava lá numa condição subhumana. O cara falou para mim, mano, eu não quero continuar na sala de aula porque eu não quero ser o óleo dessa engrenagem. Caramba. Aqui eu sou a ferrugem. Meu Deus. Aí eu falei, mano, vou levar pra vida. E é isso. Botou isso no teu conhecimento e levou adiante. Sigo aí sendo ferrugem pra essa engrenagem que acha que vai fazer as paradas com o batalhão. Deixa eu te falar uma parada. Eu falei no episódio da outra semana, cara, fala em todos. Mano, na hora de terminar o podcast, tá suave. É um tormento pra mim, porque, tipo assim... A hora que a conversa tá fluindo, pá, a gente tá interessadão, o foco tá assim, mas assim a gente tem esse tempo pra cumprir. Mas é isso. E, irmão, queria te agradecer mais uma vez por você tirado um pouco do seu tempo pra ter vindo aqui, dar uma atenção pra gente, nos ensinar um pouquinho, nos esclarecer um pouco, trazer conhecimento. Aqui no Voz da Rua, o conhecimento ele é sempre bem-vindo. Então, em nome da rua, assim, quero te agradecer de coração. E, mano, espero que todo mundo que tenha nos assistido tenha ficado sem dúvida nenhuma. Tomara, tenha entendido qual que é a parada, de fato, desse trabalho que é muito louvável, que é os direitos humanos, né, mano? Não, eu que agradeço, mano. Eu que agradeço a oportunidade de falar, de expor essas ideias. E conta com a gente, mano. Conta com a gente. É óbvio que pelo tempo não dá pra gente expor tudo que a gente faz, todos os trabalhos que a gente tá envolvido, mas todos os lugares que a gente conseguiu alcançar a partir desse trabalho. Só uma última em agradecimento é isso, né, mano? Pra galera que tá privada, pra galera que tá passando não é uma fala motivacional, não é autoajuda, não é coach, mas assim, mano, eu passei por situações bem complicadas na vida. Pra mim tava tudo acabado, ia perder tudo, enfim. Mas hoje eu tenho a oportunidade de estar vivendo outras coisas, estar vivendo em outros espaços. Lá no Instagram eu procuro divulgar um pouco isso, mas não sou o cara mais safo das redes sociais, mas a galera quiser ver um pouco disso, só chegar lá nas redes sociais, no meu Instagram principalmente. Desses lugares que a gente vai chegando e que vai sendo também um sinal de que a galera que está nesses lugares de dificuldade pode se superar e chegar em outros espaços. Dito isso, obrigado, irmão. Cara, eu que te agradeço comigo, mais uma vez. Qualquer parada é nóis. Um abraço aí para toda a comissão, já falei. E vambora. Se inscreve no canal, deixa seu like e até o próximo episódio. Rapaziada, tamo junto. Obrigado, Luiz. Forte abraço, irmão. Chega mais, ó, o homem aqui. Dá tchauzinho pra câmera aí, mano. Tchau. Tchau, galera.